Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler com a ajuda de Deus a palavra de Deus que está no livro de Marcos, no capítulo 14. E nós vamos ler ali no versículo 53, aonde Jesus vai estar perante o Sindério. Ali vai ter a negação de Pedro. Pedro vai negar. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aqui diz assim na palavra: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas, e Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquietando-se ao fogo, e os principais sacerdotes e todo o concílio buscava algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não era coerente. E, levantando-se algum, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derrubarei esse templo, construindo por mãos de homem, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão dos homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sindério, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens dos céus. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitais de mais testemunhas? Vós ouviste as blasfêmias que vos parece, e todo consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobriam-lhe o rosto, e davam-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram-lhe outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu. Tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E pensando nisto, chorou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, né, amados? Queridos, aqui nós vemos, irmãos, aqui é o momento que Jesus vai estar perante o Sindério.
aqui nós vemos também Pedro, ele vai negar o nosso Senhor Jesus, glória a Deus, porque Jesus já sabia, né, irmãos? Cristo sabia disso, que Pedro, ele queria, se vocês verem ali no anterior, no versos anteriores aqui, vocês vão ver que Pedro diz que veementemente ele iria se entregar para Jesus e morrer até com ele. Mas Cristo conhece os corações das pessoas, né, amados? Então vejamos aqui nesse verso 53, que levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntando-se todos os principais sacerdotes, os anciões, os escribas. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que nessa passagem aqui, eles conduziram, quer dizer, se refere, né, irmão, como está na Bíblia aqui, que prenderam o Senhor Jesus, e nós vemos aqui que o sumo sacerdote era Caifás, tá bom? Ali você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 57, ali mostra ali que Caifás também era esse sumo sacerdote da época, e o fato que os três grupos estavam reunidos, como está aqui, a juntar os principais, todos os principais, um grupo, o sacerdote, tá bom? Os anciãos e os escribas. Então, juntou esses grupos aqui, e tudo com o quê? Com o intento, né? Estavam para um encontro, ali teria um encontro, uma reunião, em que estava envolvendo ali a sentença do nosso Senhor Jesus. Então, vejamos aqui, irmão, que foi um encontro do Sindério, toda essa reunião entre eles. E vemos aqui que Pedro, no versículo 54, Pedro, ele seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores e aquietando no fogo. Então, Pedro estava ali, ele foi mais à parte, né, irmãos? E ali estava frio, era um inverno, que estava frio ali, provavelmente. Então, vemos que Pedro seguiu, assim, destacamento da prisão. Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro foi acompanhando essa prisão, destacamento, veio acompanhando até chegar aqui nesse sindério aqui, e vejamos, irmãos, que por fim ele estava se aquecendo. Podemos encontrar isso no livro de João, no capítulo 18, versículo 18, lá no palácio do sumo sacerdote. Então ele estava ali se aquietando, glória ao nome do Senhor Jesus, e de repente, irmãos, vemos aqui no versículo 55, que os principais sacerdotes de todo o concílio, eles buscavam um testemunho algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam. Irmãos, você viu a má intenção do coração do homem? Irmandade, isso é muito importante, que ainda que nós somos remidos no Senhor, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda temos que vigiar, porque o nosso coração, irmão, por ter ainda estar nesse tabernáculo de carne, ela tende para o pecado, ela tende sempre para errar, tá bem? E nós precisamos nos corrigir, sempre estar vigiando e orando diante de Deus. Veja que Pedro era um homem que estava sempre com Jesus, sempre operando milagres, fazendo obras maravilhosas ali. E nós estamos vendo aqui que, nesse momento, os principais sacerdotes estavam ali, e a intenção deles era arrumar algum testemunho contra o nosso Salvador Jesus. Cristo, irmão, é a verdade, é a vida, e nele não há pecado. Nosso Senhor Jesus, ele traz o caminho, né? E aqui nós vemos que esses homens, então, esse sindério, eles estavam procurando achar algum testemunho, e no versículo 56 diz assim: porque muitos testificaram falsamente contra Jesus, mas os seus testemunhos não era coerente. Então veja quantos corações maldosos havia naquele tempo, inventavam mentiras, irmão, faziam mentira para incriminar Jesus. Só que os argumentos não eram coerentes, não tinha fundamento.
e Jesus ali no seu silêncio, né? Então vemos que o Sindério inteiro, especialmente os principais, né? Sacerdote, já havia decidido, desde o passado ali, irmãos, você lembra que já estavam decididos executar o Senhor Jesus, matar Jesus. Um momento lá, por causa das festas, não podia, por causa que ia forçar o povo, mas as intenções deles eram malignas, sempre querendo executar Jesus, de modo que ficarem, né? Eles estavam procurando provas, estavam tentando inventar algumas provas, procurando provas para justificar o seu plano. Irmãos, e isso, Irmandade, nós vemos, isso acontece muito, principalmente contra aqueles que desejam e servem a Deus de todo o seu coração. O maligno, né, usa de pessoas para tentar acovardar a nós de não prosseguirmos as coisas do nosso Senhor Jesus, o Evangelho, a sua palavra, a evangelização. Por quê? Porque o inimigo vai sempre querer arrumar uma prova falsa para lutar contra cada um de nós, de vocês também. Então, irmãos, mas o plano do inimigo, ele não tem poder. Aqui, no caso, Jesus permitiu que ele mesmo se entregou para salvar nós. E vejamos aqui, irmãos, que nessa passagem, o modo que ficaram procurando essas provas, irmão, para justificar esse plano, muitas pessoas estavam testemunhando falso, por isso que não era coerente. O Caifás escutava, mas aquilo não formava uma base, né? E vocês podem ver que as coisas que essas testemunhas falsas, né, não estavam concordando, né, sobre o interrogatório cruzados ali com o Antigo Testamento, né, requeria a concordância, porque para esse julgamento tem o Antigo Testamento ali para eles basear em cima do Velho Testamento para fazer aqui uma justificativa. Então vamos ver, irmãos, que aqui no livro, vamos procurar aqui para nós entendermos melhor, vamos no livro de Números, no capítulo 35, versículo 30. Livro de Números, glória a Jesus. Olha o que diz aqui. Números, capítulo 35. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha. Hoje está um pouquinho mais frio. Ai, meu Deus do céu. Está mais lento aqui um pouquinho. As folhinhas estão meio grudando, mas nós vamos chegar lá. Versículo 35. No versículo 30. Olha, então vamos lá. No livro de Número, no versículo 35, tá bom? No versículo 30 diz assim, ó: todo aquele que matar alguma pessoa, conforme o depoimento de testemunha, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Então tem que haver pelo menos duas testemunhas. Agora vocês imaginam eles fazendo um concílio, ajuntando aqui vários homens para julgar o Senhor Jesus. Você vê que vários homens estavam ali, os escribas, estavam ali os anciãos da época, os sacerdotes, enfim, para tentar incriminar. Não era só uma pessoa. Vejamos também, irmãos, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 6. Vamos ver também lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. É dessa forma, irmãos, que eles baseavam, porque no Velho Testamento havia esses mandamentos. Então, eles não poderiam, assim, matar Jesus de qualquer jeito. Eles tinham que achar alguma coisa que infringia aqui a palavra de Deus, que teria que infringir, né?
Louvado seja Deus. Mas, irmãos, olha aqui que parte mais linda. Glória a Deus. Ó Senhor, santo é o teu nome. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Glória a Jesus. Diz assim, ó: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerás. Por isso que teve aquele conselho e bastante. E vocês veem que todas as falsas testemunhas não era coerente contra o Senhor Jesus. Não conseguia basear, embora deles serem vários. Quer dizer, passou de 2 pessoas, já são de 2 testemunhas, já pode se matar uma pessoa. Mas acontece que as testemunhas não eram falsas. Por quê? Jesus curava os enfermos, o Senhor Jesus multiplicou os pães, o Senhor Jesus expulsou demônios, o Senhor Jesus só fez maravilhas, que a testemunha dele era Deus. Sempre isso que ele fala: as obras que eu não faço de mim mesmo, mas de meu Pai, porque o Pai dele e ele são 2, tanto o Pai e Deus Pai e o Deus Filho, são 2. Então, irmãos, Deus era com o Senhor Jesus. Isso Nicodemos percebeu, ele sabia que as obras que Jesus fazia não era dele, se Deus não fosse com ele. Então, irmãos, aqui está as bases para esses homens maldosos, para esses homens, irmãos. Vocês veem, irmãos, que olha só o perigo. Igreja, é importantíssimo isso para todos nós, tá bem, irmãos? Muita gente tem a Bíblia na mão, anda com a Bíblia, mas tem coração ruim. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu, meus amados? O nosso coração tem que ser purificado pela palavra de Deus, pelo sangue de Cordeiro e santificado pela palavra de Deus. Então, queridos, vocês veem que esses homens, olha, eram homens que estavam ali há muitos anos, irmãos, lendo o Velho Testamento na sinagoga, ensinando o povo, mas o coração deles estavam procurando uma forma de destruir a vida do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui, se vocês também, isso também está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Não vou abrir agora, porque aqui estão, essas são as bases que aquele Sindério, Caifás, o sumo sacerdote, estavam procurando de uma forma para matar Jesus. Sabia que precisava de 2 ou mais testemunhas para incriminar o Senhor Jesus. E aí nós vamos ver aqui no versículo 58, olha só, levanta outro falso testemunha contra Jesus. Olha que aí você vê que ele vai falar nós, não é uma pessoa. São mais de 2 pessoas, provavelmente muito mais. Então, ó, nós ouvimos dizer, eles ouviram Jesus falar assim, ó: eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. Então, irmãos, essa é uma outra acusação que eles levantaram contra Jesus, dizendo que Jesus iria destruir aquele templo e em 3 dias ele ia fazer um outro, mas não por mão de homens, uma mão divina. Mas veja no versículo aqui, irmãos, que essas testemunhas falsas disseram ter tido essa experiência, né, de primeira mão, porque eles ouviram isso da boca do Senhor Jesus. E aparentemente eles distorceram, irmãos, aqui conforme está a Bíblia, a observação do Senhor Jesus, glória a Deus, em que é usado a mesma palavra para destruir. Irmãos, deixa eu só ver aqui no capítulo 13, né? Glória a Deus nas alturas. Ó, eles usaram essa falsa testemunha. Se vocês virar a página, no capítulo 13 de Marcos, olha lá no versículo 2, olha. Eu vou ler o primeiro e o segundo
verso, tá bom? E saindo ele do templo, que é Jesus, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifício. Agora vem aqui a resposta, é onde que as outras pessoas ouviram e usaram isso de base, tá bom? Olha o versículo 2. E respondendo Jesus disse: Vê-se esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, irmãos, isso, o edifício, o templo era muito importante para eles. E Jesus falando de uma destruição. E aí eles tentaram aqui, né, irmãos, de toda forma, acusar o Senhor Jesus. Mas no versículo 59 diz que, e nem assim o seu testemunho era coerente. Quer dizer, mesmo desta forma, ainda não foi coerente. Então, vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor, que nessa passagem os judeus levavam a sérias ameaças contra o templo. Sabe? Quando alguém falasse contra o templo, eles levavam muito sério aquilo lá, porque eles consideravam assim, irmãos, aquilo lá, glória no Senhor, como, claro, né, o templo do Senhor. Então, vamos ver isso para vocês verem como eles levavam a sério. Vamos lá no livro de Jeremias, no capítulo 26, livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 7 até o 24. Irmão, não vou ler tudo, porque ele é enorme, mas aqui vocês vão ter uma ideia mais ou menos, eu vou ler uma passagem, e vocês vão ter... Glória a Jesus. Olha só. No capítulo 26, glória a Jesus. Olha como levava a sério. Querida Irmandade, olha que interessante. Nós estamos lendo aqui, e vocês vão vendo que isso aqui nós vamos aprendendo. O que estava acontecendo com Jesus, as falsas testemunhas, lembra que isso tem muitas pessoas que levantam falso testemunho contra o teu próprio irmão. E quem levantar contra o teu próprio irmão está levantando contra Jesus. Então, tomamos bastante cuidado para nós não cairmos nessa mentira de Satanás. Tá bom? O falso testemunho é gravíssimo, irmão. É gravíssimo diante de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui ver no versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. O sacerdote e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse todo o povo, pegaram nele o sacerdote e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Olha só, irmão, o profeta estava exortando o arrependimento para aquele povo, para isso envolvia tudo, rei, sacerdote, me perdoa, o rei não, porque era o rei de Roma, então, aqui no caso, me perdoa, aqui em Jeremias, o rei também, lá no Senhor Jesus, não, porque era Roma, né? Mas veja bem, aqui ele acabou de mostrar o arrependimento, para que todos eles se arrependessem das suas maldades. O que esses homens fizeram? Agarraram Jeremias e todos dizendo, olha aí, certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntando-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor, tá vendo? Lá no templo. Isso aqui, a casa do Senhor é o templo. Olha como eles levavam a sério os templos, irmão. Não poderia falar mal contra o templo. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram à casa do rei e à casa do Senhor. Quer dizer, foram na casa do rei e foi também no templo. E se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas e os príncipes e todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Irmãos, aqui vocês podem dar a continuidade de ler tudo, mas você viu aqui, Jesus também fez isso. Vocês estão vendo esse edifício? Estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E isso é uma grande ofensa para esse sacerdote e o povo de Deus, porque eles levavam muito a sério o templo de Deus. Tá bem, meus irmãos? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar para Mateus, tá bem? Vocês podem... Então, esta acusação, irmão, foi obrigado ao Senhor Jesus mais uma vez, quando estava pendurado na cruz. Aí você vê que Jesus, isso agora, lá na frente, Jesus estava pendurado na cruz. Quer ver como que eles usavam a acusação contra Jesus? Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 29. Não, Mateus não, perdão, é Marcos. Desculpa, Marcos, capítulo 15, versículo 29. Olha o que diz aqui, ó. E os que passavam blasfemavam dele. Jesus estava já crucificado, né? E as pessoas que estavam, ó, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derruba os templos, em 3 dias o edifica. Tá vendo? Usando essa acusação contra o Senhor Jesus ali na crucificação com ele. Mas, irmãos, nós dando a continuidade aqui, vocês podem ver que, como no 59, mesmo com essa acusação do templo não era coerente, agora veja no versículo 60 o que o sumo sacerdote vai fazer. Olha, e levantando o sumo sacerdote no Sindério, que é Caifás, né? Perguntou a Jesus, dizendo: é aí que as coisas vão mudar. Presta bem atenção, amados. Eles falam assim, ele perguntou a Jesus, dizendo: nada responde? Que testificam esses contra ti? Quer dizer, os seus acusadores estão te acusando e você não responde nada? Mas o Senhor, ele continuou calado. Você vê no 61 que ele calou-se e nada respondeu. Então, irmão, o sumo sacerdote lhe tornou fazer uma pergunta e disse, aí foi direto. Aí, olha o que ele falou: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Tá vendo, irmãos? Agora aqui nós vemos, então, nesse versículo 60, e o 61, que quando o sacerdote levantou, porque estava frustrado, irmão. Aqui nesse versículo 60, estava, o sacerdote estava, sacerdote não, o sumo sacerdote Caifás, ele estava frustrado com a incompetência, né, das ações, louvado seja Deus. Nós vemos aqui que ele estava com essas ações dos outros acusadores, as falsas testemunhas, né, essa alegação. E Caifás, ele levantou ele mesmo, e levantou e interrogou a Jesus. Quer dizer, todos os outros que vieram, não foi coerente as suas falsas testemunhas, não deu para ser coerente. Então, Caifás ficou muito frustrado com tudo isso, então ele toma uma atitude e levanta, e aí é onde que ele vai e faz essa pergunta para o Senhor Jesus, se ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aqui o nosso Senhor Jesus, né, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, no 62, ele dá uma resposta dizendo: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Irmão, esta foi a resposta de Jesus. Caifás faz a pergunta, então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele se esquivou do título de Cristo. Olha que interessante, olha só, quando Caifás falou, você é o Cristo, Jesus não falou, eu sou o Cristo. Ele não colocou Cristo, ele falou, eu sou. E vereis o Filho do Homem. Ele usou o Filho do Homem, que é claro que é Cristo, né, irmãos? Então, ele acabou esquivando desse título de Cristo para evitar um mal, assim, né, de entendimento, mas aqui ele abraçou, quer dizer, ele acabou falando que eu sou. Irmãos, vocês podem ver isso aqui
no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 64, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 67. Ecoa o nome de Deus, né? Nós vemos que ecoa o nome de Deus. Que também gostaria que vocês abrissem ali no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Olha lá no livro de Êxodo, que interessante, irmãos, olha. Glória a Jesus. No Êxodo, capítulo 3. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 14, ó. Aquele momento ali, irmão, foi quando Deus falava com Moisés numa sarça ardente, e Deus estava ali mostrando para ele, e um dado momento Deus falou assim, no versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, irmãos, Jesus usou esta forma, glória ao nome do Senhor. Então, Jesus alternou para sua autodesignação favorita. Ele usou o Filho do Homem. Louvado seja Deus, que vem a honra, né? Que seria ali no capítulo 10 também, no versículo 37 e 40. Nós podemos ver aqui no Marcos capítulo 10, versículo 37 e 40, onde diz assim, ó. E lhe disseram, concede-nos que a tua glória nos assentamos à tua direita. Essa passagem aqui, irmãos, vocês podem ler depois, são muito aqui, e Jesus aqui está falando com seus discípulos, né? Glória ao nome do Senhor. Mas aqui tem uma outra também, nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus usou esse nome, nós podemos abrir no livro de Salmos, no capítulo 110, versículo 2. Olha aqui, ó. Salmos 110, versículo 2. Por isso que Jesus usava o nome, o Filho do Homem, né? Olha só. 110, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. E o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos, que é o reino de Messias, né? Glória a Deus. Aqui no primeiro verso diz assim, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Irmão, se nós ler mais aqui, ó, vamos ainda até o versículo 7 e vocês veem. Então, o Senhor Jesus usou isso também no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 13, também vai falar. Veja bem o que diz ali no livro de Daniel. Glória a Deus. Livro de Daniel. Toda a glória a Deus. No capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó. Glória a Jesus. Estava olhando nas minhas visões na noite, eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até a ele. Está vendo? O Filho do Homem. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, e vamos voltar de novo para Marcos 14. Nós vemos aqui, amados, que aonde diz aqui que vindo das nuvens do céu, frequentemente é entendido como uma referência, assim, na segunda vinda de Jesus. Quando ele falou aquilo para o Caifás, que eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo. Por isso que Salmo diz que Deus falou, senta à minha direita, à minha mão direita. Tá vendo? Jesus se identificando ali, que estaria à direita do nosso Pai. Salmos 110, versículo 2. Lê o 1 e o 2, que é até melhor para a compreensão. Aqui, já em Daniel, ele viu o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de dias, e aqui Jesus
no Marcos capítulo 14, versículo 62, ele está dizendo que eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. Então, irmão, nós vemos que está se falando da segunda vinda de Jesus, não ali agora. Por quê? Porque nós estamos aguardando essa segunda. Quando o Senhor Jesus vier, não está escrito que ele virá nas nuvens da sua glória, e todos os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, se isso, né, irmãos, se for por esses dias, caso o Senhor nos recolha, nós vamos fazer a parte dos mortos ser ressuscitados primeiro. Claro, né? Louvado seja Deus. Então, Jesus estava falando da segunda vinda dele, não da primeira, né? Que a primeira ele já veio, ele estava no corpo de carne ali, nasceu de Maria, ele veio e vai ser crucificado, morto, depois vai ressuscitar, e depois de 40 dias ele sobe para o reino da sua glória, e a segunda vinda ele vai vir para recolher a sua igreja, e temos que estar preparados para isso, tá bom? Então, Jesus disse, né, mas me vereis levar muitos, né, aqui ele vai, o mundo todo, irmão, glória a Deus, vai estar assim, na segunda vinda de Cristo. Para quem está esperando, eu creio que vocês estão esperando, e nós estamos justamente trabalhando para Cristo, servindo a Ele, anunciando o Evangelho, tendo compreensões, buscando os dons celestiais, buscando Cristo Jesus, a guia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar, e bem-aventurado quem busca o Senhor, irmãos, quem está buscando o Senhor. Por quê? Porque nesse dia a igreja está preparada para subir com o Senhor Jesus. Ele está nos preparando. Então vamos dar glória a Deus, irmãos, e servir a Deus de todo o nosso coração. Bom, aqui, irmãos, nós vamos ver então Jesus, ele então ali se identifica assim como filho de Deus. Vejamos que aqui então o sumo sacerdote ele encontrou uma forma. Jesus não mentiu, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, mas o sumo sacerdote acabou sendo assim, usou como uma falsa testemunha isso com os demais. Olha só no versículo 63, a acusação deles. E o sumo sacerdote, rasgando, né, as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunha? Então, o sumo sacerdote dá o ponto final nisso. Para que nós necessitamos mais testemunha? Irmãos, eu queria mostrar para vocês por que o sumo sacerdote rasgou as vestes. Por quê? Vamos ver aqui, irmãos, que diz assim, ó, rasgar as próprias vestes simboliza tristeza. Então, ali, quando ele rasgou, ele estava simbolizando como se fosse uma tristeza, essas afrontas. Vamos ver isso aqui, irmãos, sobre rasgar as vestes. Era o costume que eles tinham naquela época, né? Isso aí já vinha escrito nos Antigo Testamento. Vamos ver ali no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 34. Vamos ver ali, ó. Gênesis, capítulo 37, versículo 34. Aqui, irmãos, aqui vai se falar, né? Olha só. Nós vemos aqui que José foi vendido pelos seus irmãos. Vocês lembram que seus irmãos... Olha só o que é falso testemunho, irmão. Olha como a mentira é grave. Irmandade, em nome de Jesus Cristo, eu rogo, assim, com todo respeito, diante do meu Senhor, diante de cada um de vocês. Não mintam, irmãos. Não caia nessa desgraça de mentira, porque o pai da mentira é o diabo. A mentira, ela traz tanta desgraça para o próprio mentiroso e pode mudar a vida das pessoas, por fazer outras pessoas ficar acreditando na mentira de alguém. Irmão, isso aí é gravíssimo diante do Senhor Jesus. E tem muita gente que não está nem aí com isso, acha que não, é uma mentira pequena. Irmãos, pequeno ou grande, Deus disse lá em Apocalipse, no capítulo
salvo erro, 21, ele falou sobre os feiticeiros, adúlteros, os beberrões, enfim, tudo. E ele disse, e todos os mentirosos. Ele colocou todos, ele não falou só os mentirosos, todos. Isso vai incluir quem é crente, quem não é crente, todo que mente mesmo, que faz os enganos, esses aí estão bem complicados. Então, irmãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vigie os vossos lábios, vigie os vossos corações. Cuidado, tomem cuidado com falsas testemunhas. Olha, Deus está dando a graça de nós lermos aqui, é para nós aprendermos, irmãos. É para nós aprendermos. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela é um manual espiritual para nos corrigir, para que nós andamos na retidão. Somente com a palavra a gente consegue andar na retidão, porque o Espírito Santo, ela inspira através da palavra. Toda a Escritura é inspirada por ela. Então, queridos, tomem cuidado em nome de Jesus. Cuidado com a mentira. A mentira pode derrubar muitos, irmãos. Pode não, vai derrubar muitos. A mentira, ela é maligna, ela procede de Satanás. Então, nós temos que ser filho de Deus e não do diabo. E precisamos, então, veja que antes de ser crente, antes de aceitar Jesus, nós estávamos sendo escravizados por ele. Agora fomos libertos. Por que que vamos continuar usando a ferramenta deles? Tem que limpar nossos corações. Nós temos que ficar livre disso, meus irmãos. Tá entendendo? Então, veja, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, os irmãos de José, sangue, filhos de Jacó, todos eles, sangue de José. E José, Deus deu a ele sonhos, Deus fez umas revelações ali, e eles ficaram enciumados, invejosos. E vamos ver aqui no versículo 34, vocês sabem que eles forjaram a morte de José, matou uma ovelha e arrancou a túnica de José de várias cores, aí tingiu de sangue, aí vão com a cara, me perdoa a expressão, tá? Para que todos entendam. Chegam todos com a cara lavada, tudo combinado, todos eles combinados na mentira, ó, nós vamos falar assim, e todos vocês confirmam isso. Olha aqui o sumo sacerdote fazendo a mesma coisa, tá bem? Então, isso aí é maligno, irmão, é coisa... E a mãe fala, mas crente tem isso? Ué, se crente não andar com Jesus, ele vai andar com o inimigo mesmo, porque se ele andar com a mentira é do inimigo. Se ele vem com falso testemunho para destruir a vida do teu irmão, da tua irmã, tem inveja de alguma posição do seu irmão, da sua irmã, com certeza é o inimigo que está trabalhando na vida dessa pessoa. Ah, mas ela é crente, está dentro da igreja, mas ele também é, mas é um mentiroso, enganador. E Jesus vai dizer naquele dia, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Por que Jesus nunca conheceu? Porque não faziam a obra de Cristo. Irmãos, não se conserta fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa ruim e depois fazer uma coisa boa. Tem pessoas que existe sim. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ela faz tanta coisa errada e às vezes ela quer beneficiar a obra de Deus, dando alguma coisa de valor, né, para fazer um exemplo, né, irmão? Só um exemplo. Às vezes a pessoa se sente ali um pouco acusada, então ela quer compensar aquele erro dando algum bens, alguma coisa para fazer a igreja ter um terreno, um exemplo, por favor, um exemplo, dá um terreno e depois para fazer, lá tem uma igreja, tem um monte de gente congregando, glória a Deus. Não, isso aí não conserta nada, irmão. O que conserta a mesma pessoa é se arrepender e consertar o seu erro diante do teu irmão e pedir perdão a Cristo Jesus e a Deus Pai e ser sincero do coração e nunca mais fazer essas coisas. Isso aí não precisa nada de compensar dando alguma coisa, fazendo caridade com outros bens, né? Não, não precisa nada disso não, tá bom? O que precisa é arrependimento, consertar a vida da pessoa, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui em Gênesis, no versículo 34. Olha, quando eles chegaram com a mentira, falaram lá, pai, olha, o teu filho, vamos aqui, só um pouquinho aqui, ó, no versículo, olha só, no versículo 30 até o 34, para vocês entenderem, ó. Então tomaram, e voltou os irmãos e disse, o menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José,
mataram o cabrito e tingiram a túnica de sangue. É maldoso ou não é, irmão? Até um cordeiro perdoa a vida por causa da mentira. Olha os prejuízos. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram, todos combinaram na mentira, que nem está ali em Caifás e os demais. Temos achado essa túnica, conhece agora que esta será ou não a túnica do teu filho. Versículo 33. E conheceu a quem? Jacó, né? E conheceu e disse, é a túnica de meu filho, e uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Pronto, na mente de Jacó, ele já entendeu que alguma fera pegou José, despedaçou José e comeu José. Aí olha o versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. O que é isso? Tristeza. Jacó teve tristeza. Rasgar vestidos significa tristeza. Jó aconteceu isso também, tá bom, irmãos? Nós podemos ver também no livro de Josué, capítulo 7, versículo 6. Nós podemos ver também segundo Samuel, no capítulo, irmãos, podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 11 ao 12, segundo Reis, no capítulo 2 ao 12. Então, irmãos, nós temos aqui muitas passagens. E vemos aqui que, segundo o sumo sacerdote, nós vemos aqui uma blasfêmia. Vamos abrir aqui no livro de Segundo Reis, né? Quando é um horror diante de uma blasfêmia. Vamos ver o Segundo Reis, no capítulo 18. Glória a Deus. Vamos abrir aqui no livro de Segundo Reis. No capítulo 18, versículo 37. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. No versículo 37. Então, Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, e o escrivão, e João, filho de Ará, cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Irmãos, se vocês lerem um pouco mais atrás, vocês vão ver. Todos eles vieram com os vestidos rasgados. Por quê? Demonstrando as suas tristezas, as suas angústias. Tá bom, irmãos? Nós vemos aqui no capítulo 19 também, que está do lado, nós vamos ver aqui no versículo 1, olha só, dando a continuidade, ó. E aconteceu que, tendo Ezequias, ouvindo isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor, no templo, né? Então, veja que isso era um momento de grande tristeza, onde aqui, né, nós estamos vendo como que foi a atitude desse sumo sacerdote, glória ao nome do Senhor Jesus, usando como se ele estivesse triste, uma tristeza para todos aqui, né, irmãos? Então, foi isso que aconteceu. Então, segundo Caifás, aqui nas Escrituras, segundo Caifás, o sacerdote, não havia mais necessidade de ter testemunha, porque o nosso Senhor Jesus, irmão, tinha se incriminado quando ele se declarou que ele era Cristo. Mas ele é Cristo mesmo, irmão. Ele é o Salvador. Ele está vivo até o dia de hoje, eternamente. Então, foi isso que Caifás, ele aproveitou, então, encontrou desta forma para incriminar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falou, não precisa mais de testemunha, já está tudo aqui consumado. Então, vamos lá no versículo 64, ele diz assim, vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Então, nós vemos aqui, irmãos, que eles já foram para a sentença. Todos consideraram culpado de morte. Então, isso indica, irmão, uma morte, né? Quando fala culpado de morte, lá no Velho Testamento, né, irmão, indicava o apedrejamento por blasfêmia. Então, vamos ver lá no livro de Levítico, no capítulo 24, versículo 10 a 16. Vamos lá em Levítico, por gentileza. Quando fala culpado de morte, o Antigo Testamento, ele usava isso, irmãos. Ó,
Olha aqui, nessa passagem aqui, né? Versículo 10, olha. A pena do pecado sobre blasfêmia, né? Olha, eu vou ler aqui, ó. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita que era filho de um homem egípcio. E o filho de Israel tem um homem israelita, discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Então, aqui no caso dessa mulher, ela foi digna de morte e de apedrejamento. Esse aqui, quando eles falam assim, é culpado de morte, então usava ali o apedrejamento. Mas no caso do Senhor Jesus, foi crucificação. Vamos entender isso, irmãos, porque a crucificação na época de Roma era um dos crimes assim, era uma sentença mais dura. Então, vemos aqui no versículo 64, ele falou, então nós já ouvimos, então todos consideraram como culpado de morte. Já no versículo 65, nós vemos que alguns já começaram a cuspir no Senhor Jesus, e cobriu o rosto do Senhor Jesus, e davam-lhe punhadas, e diziam, profetiza. Olha, vejam bem, não eram soldados, eram os servidores, né, irmãos, que davam-lhe bofetadas. Então, nós vemos aqui que nessa passagem, o cuspir no rosto de alguém, irmãos, é a coisa mais horrível que tem, tá? Isso aconteceu também, tá no livro de Mateus, capítulo 26, 67, né? Quando uma pessoa cuspe no rosto de alguém, é um insulto, é nojo. Quando tem nojo de alguém, é um insulto. Irmão, é a coisa mais horrível que tem. Para quem está sendo cuspido, ser enojado, né? A pessoa que faz isso, ela tem nojo da outra pessoa. E olha só, sabe, os homens que estavam lendo os Antigos Testamentos, homens que tinham conhecimento da palavra de Deus, do Velho Testamento. Eles mesmos cuspiam no rosto, né? Considerando isso como um insulto. Vamos ver um exemplo que isso aconteceu nos outros capítulos lá no Antigo Testamento. Vocês perceberam, irmãos, o que eles faziam estava tudo dentro da Bíblia? Eles estavam seguindo dessa forma. Vamos ver no livro de Números, no capítulo 12, versículo 14. Vamos dar uma olhadinha lá? Números, capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz aqui. Meus queridos, nosso Senhor Jesus sofreu muito, padeceu demais com essas pessoas, né? Olha aqui. Aqui vai falar, ó. Versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Quer dizer, olha, o próprio pai, né? Aqui mostrando que cuspira. Vamos dar uma outra observada aqui na passagem da palavra do Senhor. Vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 9. Diz assim, ó. Então, sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e protestará. Quer dizer, cuspir no rosto, está rejeitando, mostrando um insulto, né? Está insultando, claro, e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. Aqui no caso,
era quando um irmão morreu, o primogênito, não deixou filho, o segundo irmão era para casar com a cunhada. Mas o segundo irmão não quer dar semente para o primeiro irmão. Então, pela lei, ele tinha que ser preso. A mulher, que é a cunhada, iria cuspir no rosto dele para se protestar, porque ele não fez conforme teria que ser feito. Irmãos, então nós podemos ver também, amados, isso no livro de Jó, no capítulo 30. Vamos ver lá em Jó, livro de Jó. Louvado seja Deus. Jó, capítulo 30. Glória ao nome do Senhor. Jó, capítulo 30, versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui. Aqui é sobre o estado miserável, né, em que Jó caiu. Então, aqui ele diz assim no versículo 9 e 10, ele está dizendo bem claro aqui, santo é o Senhor Jesus, diz assim, ó, e agora, porém, sou a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Abomina-me e foge para longe de mim. No meu rosto não se privam de cuspir. Olha que situação, irmão. Que insulto que Jó estava passando, né? No meu rosto, santo é o nome do Senhor. Não se privam de cuspir. É uma situação muito triste. Irmãos, quando uma pessoa cuspe no rosto de uma outra pessoa, é porque odeia outra pessoa. Eu acredito que vocês devem ter visto muito isso, né, irmãos? Vocês provavelmente têm visto isso em algumas pessoas, talvez até nas famílias. Uma pessoa com tanta raiva, você já viu isso nas ruas, provavelmente, umas brigas lá e um pega e cospe no rosto. Às vezes uma briga de marido e mulher, e com aquele ódio que está, a pessoa já vem nela ou nele, cuspir no rosto do outro. Então, irmão, isso é um insulto. Eu passei por uma experiência dessa e lembro claramente, e eu vou contar para vocês dentro dessa situação. E já contei muitas vezes aqui para vocês, e vocês talvez vão lembrar. Lá na Bahia, isso aconteceu em 2020, quando Deus deu a graça de fazer uma visita a uma família que era testemunhado, e uma jovem de 19 anos, ela foi possessa do inimigo, do nosso adversário, e ali o inimigo queria matá-la, inclusive. Nós tivemos ali percebendo na oração, não vou contar tudo aqui detalhado, porque já contei várias vezes, mas é só uma parte, foi quando o inimigo tinha tomado ela, sua irmã e seu irmão foi lá expulsar, eu estava ouvindo, enquanto o papai falou, olha, o diabo tomou ela, você quer ir lá ver? Eu falei, não, eu quero ouvir a sua história, depois a gente vai ver isso. E eu ouvia, mas meu ouvido estava lá do outro lado. E o inimigo se manifestou grandemente lá, com outra voz totalmente diferente. Bom, enfim, aquilo parou. Quando nós íamos orar, veio todos eles, e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque senti que o inimigo estava ali, não tinha saído do corpo dela, mas estava ali enrustido. Então, a gente não vai orar com o adversário ali. E Deus me deu a graça de falar com ela. Falei, olha, nós vamos orar a Deus e nós vamos chamar 3 hinos para buscarmos a presença de Deus. E aquela própria pessoa, aquela moça, ela pediu o hino. No segundo hino, ela pediu de novo, ela não deu liberdade para ninguém. E eu fui notando, fui percebendo. Terceiro hino, pediu outra vez, a mesma pessoa. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. E naquele momento, disse para aquela pessoa, e apontei o dedo para ela, e disse assim, ó, agora nós vamos buscar a Deus em oração, e você vai orar. Irmão, quando Deus me deu a graça de falar, você vai orar, aquela pessoa caiu no chão, e logo em seguida, com seus olhos todo virados, já voltou com a voz do nosso adversário, e ali já começou aquela guerra. Tinha um servo de Deus junto comigo, glória a Deus, estava minha esposa, minha filha de 11 anos e meio, estava o meu filho também,
de 25 anos na época, ele nunca tinha visto uma coisa dessa. Enfim, o inimigo já se manifestou que queria matar aquela pessoa assim que nós saímos de lá, e ele falou que não ia sair de lá, e nós falamos que vai sair em nome do Senhor Jesus. Irmãos, claro, aquela pessoa ficou segura pelos seus parentes, porque é uma força muito forte, e depois ela chutou o peito do servo de Deus, que era o ancião. Ele era cooperador de jovens, 6 meses após ele foi para ancião, e ele começou a cair, foi tão forte, irmão, que ele foi cair, eu segurei, porque o inimigo usou da boca dela, dizendo que odiava ele, e deu logo essa pesada aqui no peito dele. E eu segurei ele e falei, varão valoroso, o que o inimigo usou da boca dessa moça, que te odeia, Cristo te ama, vamos voltar para a luta. E ele voltou, mas voltou com uma força gloriosa, irmãos. E de repente o inimigo olha para mim e diz assim, ele fala desta forma, você pensa que eu não entro dentro da igreja, lá onde você atende, porque eu avisava a igreja. Quando eu percebia que a igreja estava meia, sabe, irmão, assim, desapercebida, eu falei, Irmandade, porque Deus dava essa graça de vir. Eu falei, Irmandade, clama o sangue do Senhor Jesus, o inimigo está aqui entre nós, ele está tentando nos esfriar. Nós precisamos clamar. A igreja pegava fogo. E todas as vezes que isso acontecia, até o dia de hoje, fiquem alerta para isso, né? A igreja já entende, já, aqui na minha comum. Aí, irmãos, aqui o inimigo usou da boca daquela pessoa. Você pensa que eu não entro a 1.500 quilômetros da minha comum aqui, irmão? 1.500 quilômetros. Aí você acha que eu não vou lá na igreja? Eu falei, claro que você vai, eu sei muito bem. Por isso que a igreja lá clama o sangue do Senhor Jesus, porque lá você não tem poder nenhum sobre os filhos do Senhor. E ele urrava. Irmão, dado um momento, ele falou, eu te odeio. E com todo respeito, tá, irmãos? Por favor, com todo respeito, ele escarrou e cuspiu no meu rosto. Ele cuspiu forte mesmo. E eu falei, não, usando da moça, né? Eu falei, em nome, não tem problema, mas que você vai sair daqui em nome de Jesus Cristo, você vai. Aquilo lá ele me insultou. É o ódio. Então, irmãos, eu glorifico a Deus porque o Senhor operou, foi liberta, o diabo foi embora, ela caiu por chão, o diabo foi embora, ela levantou, está lá servindo a Deus, aprendendo a música, já passou 3 anos, e inclusive em janeiro eu estive lá, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmãos, é aqui que nós temos que observar, tá bem, irmãos? Como cuspir é um insulto muito grande. Irmãos, tomamos muito cuidado, porque às vezes, irmão, por falta de entendimento, pode ser que algum de nós tenha essa mania de fazer. Cuidado, irmão. Olha como a Bíblia ensina os mínimos detalhes para todos nós. Vocês estão percebendo isso? Os mínimos detalhes, irmãos, só quem não quer aprender mesmo, tá? Porque se todos derem ouvido à palavra de Deus, o que o Espírito Santo diz às igrejas, como está em Apocalipse capítulo 12, no capítulo 2, que é as 7 igrejas, né? E o capítulo 3. Então, vejamos bem, tome cuidado, que isso é gravíssimo, tá bom? Então, Jesus, ele presidiu isso, que isso ia acontecer na vida dele. Ele contou isso para os seus discípulos, que ele ia ser cuspido. Querem ver um exemplo? Vamos voltar aqui no livro de Marcos, no capítulo 10. Vamos dar uma olhada aqui. Você quer ver um exemplo aqui, ó? Marcos, no capítulo 10, versículo 34. Olha o que diz aqui, ó. Enquanto a essa... aqui, ó, verso 34. Olha, diz assim, ó. E o Senhor estava aqui, né? Ele estava falando sobre a sua morte, a sua ressurreição. E Jesus falou assim, ó. E até acho que eu vou ler, é curto aqui, são 3 versos. Eu vou ler do versículo 32 ao 34, ó. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam, seguiam atemorizado. E tornando a tomar consigo os 12, começaram a dizer as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus começou a revelar para os seus discípulos o que ia acontecer com ele no futuro ali. E ele diz assim no versículo 33: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o filho do homem, que é ele, lembra que ele usou lá para Caifás, o filho do homem,
virá sobre as nuvens. Então, ó, eis que o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e os escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Olha o versículo 34. E escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele. Viram? Cuspiram no Senhor Jesus. E matarão, e o terceiro dia ressuscitará. Então, já no capítulo 10, Jesus já foi mostrando aos seus discípulos o que que aconteceu aqui no capítulo 14. Tá mudo, irmão Júlio. Glória a Deus. Está me ouvindo, filha? Agora sim. Houve uma ligação aqui e acabou atrapalhando. Mas vamos dar continuidade aqui, tá bom? Perdoa aí, no amor de Jesus. Irmãos, então, nós vemos aqui que cuspir é muito sério, tá bem? Vocês podem ver também isso no livro, né? Aqui nós já estamos, depois nós podemos ver aqui, glória a Deus, olha só uma passagem aqui, deixa eu só achar aqui para vocês. Olha, vamos ver aqui, irmãos, nós estamos no capítulo 14, passa ao capítulo 15, vamos ver aqui, ó, Jesus perante Pilatos, olha o versículo 19. E feriram-no na cabeça com a cana e cuspiram nele, e posto de joelho o adoraram. Então veja, irmãos, que aqui agora são os soldados. Lá estavam o sumo sacerdote, estavam os homens ali, os principais, que cuspiram no Senhor Jesus. Agora foi entregue para Pilatos, e Pilatos, claro, entregou para a morte. Então agora os soldados também, no versículo 19, fere a cabeça do Senhor Jesus com uma cana, né? Cuspiram no Senhor Jesus. Olha só, irmão, como dói. Eu não sei se a igreja está sentindo isso. Você imagina a dor de Jesus, irmão, ser odiado, cuspir no Senhor. É uma coisa mais nojenta que existe, irmão. É sinal de nojo. Entendeu? É um sinal de nojo. Esse que nós amamos foi odiado. Tiveram nojo do nosso Senhor Jesus. Meu amado, minha amada irmã, ama Cristo de todo o teu coração, porque tudo que ele fez foi para dar vida eterna para cada um de vocês. Tudo que Jesus fez é para nos dar vida eterna. Irmão, é muita humilhação. Não é uma morte qualquer. Foi humilhado demais. Cometeram tanto pecado atroz contra o Senhor Jesus, que ele teve uma morte atroz. Foi muito triste, irmãos. Olha, confesso para você que até começa a sair lágrima dos olhos da gente, porque é muito forte isso, sabe, irmãos? É muito forte, dói. Eu imagino, às vezes, por alguma coisa que a gente passa, a gente já tem um sentimento tão triste, né? Às vezes ser desprezado, ser esquecido, dói muito na gente. Agora, você imagina o ódio, vocês imaginam o nojo, cuspir no rosto do Senhor Jesus. É muito forte, irmão, tá bom? Então, isso, agora, tudo isso, irmão, lá no livro de Isaías, o próprio profeta Isaías, ele descreveu, irmão, este como um dos sofrimentos do servo do Senhor. Vamos abrir lá no livro de Isaías, no capítulo 50, versículo 6. Olha, irmão, tudo profetizado, tudo que Jesus passou já estava. Isaías é o profeta messiânico, né? É o que mais falou do Messias, é o que mais falou do nosso amado Senhor Jesus. Aqui fala sobre a exortação do servo do Senhor. Olha o que diz aqui, irmão. Versículo 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam.
Jesus não foi açoitado, irmãos? Ele não estava com as costas ali exposto para ser açoitado? A minha face aos que me arrancavam os cabelos, quer dizer, fizeram a coroa de espinho, pegaram a cana, bateram no Senhor. Não escondi a minha face do que me afrontaram e me cuspiram. Olha a profecia. Aqui tem, irmãos, muitos anos antes da vinda de Jesus, de 600, eu não sei se está entre 600 e 800 anos antes do Senhor Jesus vir à Terra. Já está a profecia dele aqui. Quer dizer, ele foi colocado ali. Glória ao nome do Senhor. Ele foi afrontado. Então, Jesus Cristo sabia que ele ia ser odiado, ia ser cuspido. O Senhor Jesus sabia de tudo isso, irmãos. Como dói, meu Deus do céu. Irmãos, vamos agora, voltando lá, terminando aqui, nós vemos aqui no versículo 66, que estando Pedro, agora aqui, irmãos, olha, já estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Então, lembra que Pedro acompanhou o Senhor Jesus. E então, esse aqui, irmãos, ele estava embaixo, né, do átrio, quer dizer, embaixo ali de um palácio, porque o sumo sacerdote tem um tipo de um palácio ali, né? Então, ali estava indicando que a audiência do Senhor Jesus estava sendo feita no salão acima do nível, porque ele estava embaixo. Então, estava no piso superior, glória ao nome do Senhor Jesus, da entrada da casa desse sumo sacerdote, Caifás. E vemos aqui, logo, que, e vendo a Pedro, que se estavam aquietando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno, né? Louvado seja Deus. Aqui já nesse versículo 67, irmão, enquanto Pedro estava ali, lá no pátio, lá na parte inferior, glória ao nome do Senhor Jesus, ele estava lá se aquietando, esquentando, né? Lá, e podemos ver, irmão, que uma serva desse sumo sacerdote que trabalha ali na casa, esta serva reconhece ele e diz que tinha visto ele com Jesus, o Nazareno, né? Jesus de Nazaré. Bom, vemos aqui a resposta no versículo 68, já vem Pedro e nega Cristo. Olha o que aconteceu no 68. Mas ele, Pedro, o negou, dizendo, não conheço, não sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre e o galo cantou. O galo cantou a primeira vez, Pedro não lembrou, tá bem? Então, ali, né, nós vemos ali que Pedro acaba se afastando daquele momento ali. Claro, irmão, o medo, Pedro também estava com medo, então isso fez que ele esquecesse também, né? O medo faz muita coisa, irmão. Tira a fé da pessoa, fica com medo, e ele esqueceu do galo, ele esqueceu de que Jesus tinha dito isso a ele. Aí no versículo 69, a criada, de novo, né? Vendo outra vez, quer dizer, outra vez ela viu ele e começou a dizer aos outros ali que esse é um dos tais que estavam ali, olha, esse aí é um dos tais. E depois nós vemos aqui, irmãos, mais uma vez, que é essa expressão dessa criada, né? Que ela falou, eu vi mais uma vez esse homem. Então, irmão, realmente, essa serva, ela confrontou com Pedro. Ela fez pergunta para ele, mas ele negou. Ela falou, não, esse é um dos tais. Então, ela confrontou Pedro. Claro, irmão, que ela confrontou Pedro. Mas aqui nós vemos, né, irmãos, glória ao Senhor Jesus, ficaram ali cientes, todos ali ficaram cientes da identidade, que realmente era Pedro. Porque ela falou isso, esse aí é um dos tais. Já no versículo 70, Pedro vai e diz, mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu e a tua fala é semelhante. Então, irmão, nós vemos aqui
que Pedro negou mais uma vez o nosso Senhor, né? Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que o sotaque de Pedro identificou, sim, que ele era galileu. Você pode ver isso no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 73. Está lá também. Então, irmãos, o sotaque dele é que nem nós hoje, irmãos. A nossa fala, a nossa comunhão, não nega que Cristo está em nós. Porque nós andamos com Jesus, nós temos a identidade de Jesus. Qual é a tua identidade, cada um de vocês? Cristão, cristã. Nós temos uma identidade. Nós temos Cristo. Nós temos o costume do nosso Senhor Jesus. Nós aprendemos a andar com Ele. Nós estamos fazendo nosso alicerce na rocha, que é Cristo Jesus. Irmão, como ser diferente de Cristo? Se Cristo, ele deu a vida para cada um de nós. Ele é o caminho que leva nós para os céus. Então, amado, ele é a verdade e a vida. Nós temos a vida, temos a verdade. Como é que nós não temos uma identidade? Qual é a nossa identidade? Cristã. A identidade de cada um de vocês, irmão cristão e irmã cristã, somos aqueles pequenos cristos. Por que pequenos cristos? Porque somos seguidores de Cristo. Por isso que chamam pequenos Cristo. Esses pequenos seguem a Jesus. É isso. A tua identidade é essa. E o que isso quer nos ensinar nos dias de hoje? Que nós somos cristãos. Nós temos a identidade de Jesus. Tá bem? Então, guarda isso nos nossos corações. Agora aqui, irmãos, olha como é muito sério esse versículo 71. Quando eles falaram que és também um galileu e a tua fala é semelhante, Pedro começou a praguejar e jurar, dizendo, não conheço esse homem de quem falais. Irmãos, aqui é grave. Presta atenção ao pecado que Pedro cometeu aqui. Praguejar. Não está escrito aqui? 71, ele começou a praguejar e a jurar. Quer dizer, praguejou e ainda jurou um falso testemunho, porque ele conhecia Jesus. E Jesus nos ensina, ó irmãos, nós vamos falar sobre juramento. Crente não faz juramento. Jesus nos proíbe. Não devemos jurar nem pelos céus, onde Deus habita, nem pela terra, que é o escabelo dos pés do Senhor. Não devemos jurar nem nada. O crente não tem juramento. Entendam isso. E olha, muitos estão fazendo juramento. Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo céu, eu juro por aquilo. Irmãos, vocês caem em pecado se fizer isso. É erro. Jesus nos adverte sobre isso. Mas agora vamos voltar no 78. 71. Pedro, ele faz uma negação e ele pragueja. Irmãos, vamos falar sobre praga. Praguejar a vida de alguém, que vocês já ouviram muito isso, é quando alguém ele deseja algo muito ruim para outra pessoa. É uma maldição contra alguém. Sabe, já viu aquela pessoa rogou praga para fulano de tal. Se ela rogou praga, é porque ela deseja o mal para esta pessoa. Entendeu? Ela deseja mal. Ela está contra alguém. Pedro, quando negou Jesus, ele não estava contra Jesus? Porque ele negou. Se ele negou, foi contra Cristo. Entendeu? Olha como isso é grave, meus amados. Agora vocês entenderam como Pedro chorou muito amargamente, pedindo perdão. Olha o tamanho do pecado que ele cometeu. Meu Deus do céu. Veja, irmãos, numa outra passagem, Jesus olhou para ele naquele momento que o galo cantou, sabe? Jesus olhou para ele e me lembrou de tudo. Mas, enquanto isso, ele acabou praguejando. Então, irmãos, sobre praga, crente nenhum. Vamos falar de homens e mulheres que servem a Jesus Cristo, que ama Cristo e que ama a Deus. Homem nenhum, mulher nenhum, cristã, roga praga para alguém, praguejar alguém, pois a nossa boca é de benção até para os nossos inimigos. Temos que abençoar.
nunca desejar mal a alguém, nunca rogar praga para alguém. Vou colocar aqui um entre parênteses para que vocês possam entender melhor. Muitas pessoas falam assim, tomara que morra, tomara que o raio que parta. Irmão, isso é tão grave, é muito grave, irmãos. E tem gente que não tem nem um pouco de pudor sobre isso, e também não tem nem um pouco de temor diante do Deus vivo. Quem é você para fazer isso? Quem somos nós? Irmãos, vocês entenderam como é bom ler a Bíblia Sagrada? Como é bom aprender? Sabe por quê? Para não cair nesses pecados. Quanto mais nós lemos o Evangelho, mais luz nós temos, mais nós aprendemos e menos pecamos diante de Deus. Tá vendo? Todos que lêem o Evangelho, todos que lêem a palavra de Deus, ele está cada vez mais próximo do Senhor e pecando menos. E vemos aqui, irmãos, que Pedro, ele tomou essa atitude, irmãos. E Pedro, as negações dele foi cada vez aumentando, foi graduando e foi negando Jesus Cristo, e isso ele manifestou, né, uma maldição. Podemos ver isso aqui, irmãos, quando ele falou assim, olha que interessante, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Veja, irmãos, para praguejar e jurar, santo Deus, isso significa uma manifestação de maldição, amaldiçoar. Então, ele está trazendo uma maldição de Deus sobre si. Vamos ver esse assunto, irmão, de praguejar? Olha só, vamos abrir o livro de Atos, capítulo 23. Vamos abrir aqui Atos, capítulo 23. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui, Nós vamos ler o versículo 12, o 14 e o 21, tá? Olha aqui, Atos, capítulo 23, versículo 12, diz assim: E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram. Olha lá, olha o juramento. E o que é conspiração? Olha só o que estavam fazendo, maldade, né? Olha, e juraram dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Aqui houve uma conspiração dos judeus e eles fizeram um juramento que eles não iam comer nem beber até pôr a mão sobre Paulo, apóstolo Paulo, e matar Paulo. A perseguição foi grande. Vamos ver o versículo 14. E esses foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramos sob pena de maldição. Olha que gravíssimo, trazendo a maldição para si. Sobre pena de maldição, e nada provamos, quer dizer, não vamos comer, não vamos beber, até que matamos Paulo. Olha que absurdo, irmão. Versículo 21. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens, entre eles, lhe andam armando cilada, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comer e nem beber até que o ponha ao que tenha morto. E já estão preparados, esperando de ti promessa. Viu, amados? Aqui está uma gravidade. Jurar, irmãos. Presta bem atenção aqui nas escrituras. Jurar se refere a fazer juramento em nome de Deus. A maldição e o juramento de Pedro endossaram a sua forte negação. Não conheço esse homem. Então, ele jurou, aqui no versículo 71, Pedro jurou, dizendo, começou a praguejar e começou a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E aqui ele disse que não conhece o homem. Então, irmão, Pedro adoçou a sua forte negação.
Ele adoçou. Ele foi forte com isso aqui. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então, a maldição e o juramento fez isso. Então, por isso que tem que tomar cuidado com juramento. Cuidado com praga, amados. É grave. Bom, já no versículo 72, e aqui vai terminar, aqui diz que o galo cantou a segunda vez. Aí Pedro lembrou-se. Quando Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou. Irmãos, já no outro evangelho, salve eu, acho que foi em Lucas, tem aqui tanto Lucas 22, 61, né? Também Mateus existe. Veja, nesta hora, Jesus, quando ele negou 3 vezes, o Senhor Jesus olhou para ele quando o galo cantou pela segunda vez, e ele lembrou e foi chorar amargamente, amargamente. Ele se arrependeu de tal forma, né, irmão? Então, nós estamos vendo isso aqui, irmãos, que essa negação de Pedro e o cumprimento da profecia de Jesus, e isso aqui está aqui no próprio Marcos, capítulo 14, nós vamos ver aqui no versículo 26 e 31, que aqui vocês vão encontrar que Jesus vai dizendo, olha, Pedro, certamente me negarás 3 vezes. Ah, não, Senhor, não, de maneira alguma. Bom, enfim, nós vemos aqui que Jesus, em Lucas, se vocês abrirem Lucas, capítulo 22, 61, vamos abrir lá só para vocês verem que Lucas, o Senhor Jesus olha para ele. Olha aqui, ó, no livro de Lucas, ele é mais, aqui neste caso, ele tem mais, assim, informou mais, ele foi mais aberto, né? Ele informou mais, ó. Vamos lá, no versículo... Vou pegar no versículo 60 e o 61. E Pedro disse, homem, não sei o que diz. E logo, quando ele ia falar, cantou o galo. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vemos aqui então que foi muito forte. Quando Pedro se lembrou, irmão, da predição do nosso Senhor Jesus e o seu voto de ser inabalável, e ele falou que de maneira alguma ele morreria por Jesus, e ele achava que isso seria inabalável, mas mostrou tanto quanto ele é frágil. Eu digo para a Irmandade que parece, irmãos, que para Pedro ele perdeu a vida eterna. Para vocês entenderem a situação de Pedro. E às vezes tem tantos irmãos que têm cometido os pecados e às vezes tem outras pessoas que falam: você perdeu a vida eterna. Não podemos falar assim, irmão, jamais. Se eu acho que olha a colocação que Deus vai dar graça de colocar aqui para vocês. O adultério, ele é um pecado gravíssimo, né? É um pecado que leva para a morte, é um pecado grave. Mas essa pessoa, fornicação, ela está adulterando o seu próprio corpo, ela está adulterando o próprio corpo dela. Ou então fornicando também o próprio corpo, quem é solteiro. Uma destruição do templo ali, porque o corpo está se juntando a meretriz, ou uma outra pessoa, bem? Veja, é gravíssimo. Agora, medita aqui numa coisa. Vamos meditar. Vamos ver a gravidade de Pedro. Pedro é instruído pelo Senhor Jesus. Pedro diz que jamais negaria, ainda que todos negassem o Senhor Jesus, Pedro não negaria o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, profetiza para ele, dizendo que Pedro, em verdade te digo, que você me negará 3 vezes antes que o galo cante, pela segunda vez. Antes que o galo cante 2 vezes. E Pedro falou, não, de maneira nenhuma.
E ele manteve a tua palavra inabalável. Mas o Senhor Jesus sabe que Pedro é homem. E Pedro é pego, como eu acabei de ler para vocês aqui no versículo 71, né? Pedro, ele pragueja contra Jesus. Como eu disse para vocês, a praguejar é amaldiçoar alguém, né? Desejar algo ruim que aconteça contra alguma pessoa. Por isso que fala praguejar, que eu já falei aqui agora há pouco. Isso já dói bastante. Agora, jurar, que nós não devemos jurar, nenhum cristão deve jurar, e ele jurou, que Jesus ensinou que nós não devemos jurar nem pelo céu, que é onde habita o Pai, nem pela terra, que é o escabelo dos teus pés, e nem por nada, nada, nada. Bom, enfim, ele acabou jurando e não conhecia o Senhor Jesus. Quer dizer, 3 vezes Pedro negou o Senhor Jesus. E Jesus vendo, tá bom? E Pedro é como traição, né, irmãos? Concorda? Acabou traindo, é uma forma de traição, negando Jesus, não conhece esse homem de jeito nenhum, né? Então, você imagina isso para quem está ouvindo. Já foi cuspido no rosto, apanhou, esbofetearam, colocaram a coroa de espinho e agora ainda, né? Perdão, isso, a coroa de espinho, essas coisas foi depois, tá, irmãos? Ainda estava ali esbofeteado, cuspiram, isso sim, aconteceu. Bom, enfim, Jesus ainda ouve isso de Pedro. Quando esse galo cantou, Jesus olhou para Pedro, conforme nós vemos em Lucas aqui, Pedro se lembrou da conversa de Jesus. Esse homem saiu amargo, triste, o seu coração estava tão amargo, mas tão amargo, arrependido de tudo. Imagina ele desejando até morrer, irmãos, porque ele traiu aquele que ele mais amava. Ele traiu. Ele confessou diante de todo mundo ali que não conhecia Jesus. Mas as vestimentas dele mostravam. Todos sabiam que ele estava com Jesus, mas ele foi negando. Ele não ficou mais perto dos discípulos. Esse homem chorou muito, 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 muito. Glória ao Senhor Jesus. E esse homem, então, ele já não se considerava mais como discípulo. A vida dele mudou tudo. Quando Jesus ressuscitou, irmão, olha, você vê que Pedro nem foi na crucificação de Jesus. E só estava lá só João e as discípulas. Nenhum dos demais estavam. E você vê que quando Jesus ressuscita, Jesus fala assim para Maria, né, avisar os discípulos e a Pedro. Pedro estava à parte, que ele ressuscitou. Depois, em João, capítulo 21, vocês veem que Jesus se manifesta e Pedro estava tão triste antes de Jesus manifestar, ele falou, vou pescar. Quer dizer, ia voltar para o seu velho homem, pescador. E os discípulos falaram, também vamos contigo. E nada naquela noite apanhou, mas depois Jesus aparece de manhã e diz, filhos, pegaram alguma coisa? Não. Lança a rede na banda direita e pegou os peixes. Aí falou, é o Senhor Jesus. Pedro vai nadando, abraça Jesus e em um dado momento eles estão comendo. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro falou, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Depois o Senhor fala, Pedro, tu me amas? Na lata ele fala, eu te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Na terceira, Jesus fala, Pedro, tu me amas mais do que este? Pedro lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Aí Pedro entristeceu muito o teu coração e disse, Senhor, só tu sabes quanto eu te amo. Tu sabes tudo, meu Senhor. Pedro estava tão arrasado, irmão. Jesus falou assim, apacenta minhas ovelhas. Porquanto eu te digo, quando tu era moço, tu se vestia, e onde tu querias. Hoje tu és velho, hoje outros vão te vestir, você vai para onde você não queria. Jesus estava falando da morte dele. Você viu como nosso Senhor é tão amoroso, irmão? Jesus poderia, diante de tudo ali, Jesus poderia negar Pedro, mas não negou. Tem uma passagem na Bíblia que diz, aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai.
e Pedro negou Jesus. Mas, irmãos, vocês têm que entender uma coisa. Pedro negou Jesus pelo medo, mas Pedro se arrependeu e pediu perdão. Ele se arrependeu tanto, tanto, chorou amargamente pedindo perdão. Irmão, quando a gente erra, a gente não pede perdão para o Senhor, chora, pede perdão, se arrepende. Assim foi Pedro. Jesus perdoou ele. Então, aqueles que se arrependem, Jesus perdoa. Aqueles que negam Jesus e não se arrependem, esse Jesus vai negar também no dia do Senhor. Então, irmãos, aprendemos isso. O que vocês acham? O adultério é gravíssimo, mas ele ainda amaldiçoar, praguejar, né? Praguejar e fazer um juramento falso, porque é um juramento falso, irmão. Ele é seguidor de Jesus, ele é discípulo de Jesus, ele foi falso ali, né? Veja bem, e ainda praguejou, desejou o mal. Meu Deus, claro, era um medo para fazer ele não ser crucificado também. Mas o que nós aprendemos com isso? O que Jesus nos ensina? Ele ensina que quando nós cometemos erros, se você verdadeiramente se arrependeu, peça perdão para ele. Peça perdão, porque Jesus quer nos salvar. E somente aqueles que se arrependem, ele veio para os pecadores e que se arrependam. E nós cometemos esses erros. E nós temos que pedir perdão. Então, essa é a palavra que Deus nos dá nessa passagem de Marcos, capítulo 14, finaliza o capítulo. Na próxima reunião, nós vamos ler, então, Marcos, capítulo 15. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que o nome do nosso Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é Deus.